E aí galera, de volta aqui. Falamos no nosso encontro anterior desse formato social de sucesso profissional, vamos dizer assim, em que os nossos pais dizem: estude meu filho, estude para você ser alguém na vida, estude para você conseguir um bom emprego, né? Então essa é a perspectiva profissional dos nossos avós e dos nossos pais, e naturalmente vem para a gente, beleza? É comum a gente repetir os padrões, é o que a gente aprende, beleza? Mas eu também aprendi assim. Mas aí, com o decorrer do tempo, com a ampliação da visão de mundo, com um pouco mais de estudo e um pouco mais de experiência profissional e de um pouco mais de curiosidade com o ambiente profissional, com o que as pessoas fazem, com quem tem resultado, com quem não tem resultado, a gente termina aprendendo um pouco mais. E eu digo para vocês, isso aqui é uma experiência minha própria, uma coisa bem particular. Não quero dizer que eu estou certo, nem que eu estou errado. Nesse mundo de escolhas não existe o certo, não existe o errado. Existe aquilo que o seu perfil se identifica e existe aquilo que o seu coração está pedindo, certo? Então sigam vamos dizer assim, essas mensagens divinas, né? A sua mente e o seu coração na hora de você escolher a sua profissão. Agora, quando você escolher, aí você cai para cima e você realmente vai com toda fé e fazendo o que precisa ser feito, pagando o preço que precisar pagar para você realmente realizar esse grande sonho seu, que aí no caso a gente está falando aqui do sonho profissional, sendo que existem outras áreas. Tem a área afetiva, tem a área familiar, tem a área social com os amigos, e aí vocês vão correr atrás dos objetivos de vocês. Nós estamos aqui focando nesse momento nos objetivos profissionais, beleza? Então pessoal, somos criados para ser funcionários, mas eu vejo que ter um negócio, ser o dono da sua empresa, não depender exatamente da cabeça, da vontade ou do humor dos outros, ter a sua independência financeira e a sua independência de gerir o seu negócio ou a sua carreira profissional, né? É uma possibilidade realmente que dá muito, assim, me faz brilhar os olhos, né? É algo que eu quero, por exemplo, a minha vida, e que está aí dentro do meu projeto profissional, certo? E aí eu digo para vocês, faz muito sentido para muitos de vocês que estão aí agora acompanhando, faz muito sentido ir ser funcionário, faz muito sentido ir ser um servidor público, mas eu sei que tem, eu estou olhando para você, olha para mim aqui, ó, tem você aí que tem esse gigante e esse empreendedor dentro de você. E aí nós temos a oportunidade de alimentar esse gigante no decorrer dessa disciplina. Nós temos a possibilidade de ver o que há de legal, de positivo em ter o seu próprio negócio. E aí, se realmente essa for a sua escolha, nós temos a oportunidade de ter os conhecimentos e as ferramentas para amadurecer. Isso aqui não seria o conhecimento suficiente, mas seria um bom despertar e já um bom começo para quem está no ensino médio e tem essa vontade de ser o seu próprio patrão, de ter o seu próprio negócio. Nessa perspectiva assim do pensamento social, eu vou contar aqui uma historinha para a gente entender mais ou menos como funciona. Imaginem que tem um casal que tem 3 filhos, certo? Tem uma mulher que estudou, se formou, é nutricionista. Tem um outro rapaz que ele é muito profissional, muito disciplinado, muito estudioso. E tem um cidadão, o mais novo, que é um cidadão chamado Abimael.
Imagine aí o Abimael, ele lá no seu ensino médio, adivinha onde era que ele sentava? Sentava lá no fundão, lá na última carteira, de preferência na do canto, que é aquele lugarzinho mais escuro que ninguém vai mexer com ele, principalmente os professores. Não vão mexer com ele, porque quando o professor lembra dele, que olha, ele está fazendo o quê? Tá lá tirando o cochilinho dele, né? Deixa o cara tirar o cochilo dele. Quem nunca, né? Eu também gostava de tirar meus cochilos nas aulas, acontece. E aí o Abimael era daquele cara que, rapaz, eu vou estudando aqui devagarzinho para eu passar de ano e tal, tem uma cobrança lá em casa, e aí eu tenho que dar conta desses resultados aí, pelo menos para eu não ficar reprovado. Mas eu não sou muito assim chegado a estudo não, né? Aí ele disse, tranquila, Mael, tudo bem, não tem nada certo, não tem nada errado. E aí, só que aí é o seguinte, a Mael vai lá, termina seu ensino médio, tenta fazer um Enem da vida, um vestibular desses aí, não passa. Aí disse, então o jeito que tem é ir trabalhar. E aí a Mael começa a soltar currículo em todas as empresas e tal, aí aqui e acolá, uma vez perdida, é chamado lá para uma entrevista de emprego. Quando chega lá, Abimael, e fala sobre você. Eu sou uma pessoa boa, eu quero ajudar a empresa, eu sou uma pessoa que tem facilidade de relacionamento, e enfim, para resumir, ele é só mais um naquele processo seletivo, sem nenhum diferencial competitivo, sem nenhuma experiência profissional, sem nenhum curso que se alinhe com o objetivo da empresa, e aí ele simplesmente é mais um. Tudo bem, muito obrigado, você volta para sua casa, quem sabe se a gente resolver, a gente entra em contato. E empresa, nada de contato. Para resumir, pessoal, o Abimael, ele se tornou um neném. Um neném. Quem é o neném? Neném é aquele que nem serviu para estudar, nem serviu para arrumar um emprego. E vive como um neném, às custas dos pais na sua casa, certo? Então é o seguinte, chega um certo momento em que não serviu para estudar, não serviu para arrumar um emprego, para não morrer de fome, vai fazer o quê? Para não morrer de fome, eu tenho que me virar aqui e vou empreender. Olha lá as circunstâncias do empreendedorismo. É um empreendedor por necessidade. E aí ele vai vender Dida. É isso mesmo. O Abimael vai vender Dida. E aí vem lá o Abimael, começa a vender as Didazinhas dele e tal, vende 2, 3 por dia, o povo compra para ajudar e aquele negócio todo. E aí o pai vai falar, o pai tem um poder muito grande, os pais, a pai e a mãe tem um poder muito grande sobre as palavras, sobre o que pensa e o que fala sobre os filhos. E aí o pai chega e diz assim, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho 3 filhos, a minha mais velha é doutora, é estudada, ela se formou na Universidade Federal, hoje é nutricionista da prefeitura, né? Tem lá o seu empregozinho fixo, que maravilha, que bênção a minha filha. E aí tem também o meu outro filho, ele é um rapaz muito responsável, ele tem lá um homem muito disciplinado, e aí é funcionário lá da empresa, vamos botar aí do grupo RSA, e aí tem lá o seu trabalhinho, tem lá já a sua funçãozinha de chefia, ele ganha o dinheirinho dele, dá para sustentar a família, pessoa muito controlada, não ganha muito, mas é uma pessoa muito estabilizada. E tem o Abimael, né? Aí tem o Abimael. O Abimael, rapaz, ele não deu certo muito nos estudos, não conseguiu emprego, tá por aí. Agora
inventou um negócio de uma ardida aí, passa o dia melando na cozinha com essa ardida, e aí é um rebuliço danado dentro de casa naquele negócio, e pega o açúcar da mãe, daqui a pouco a mãe procura o açúcar, não tem mais, e é aquela confusão. Mas é aí, vamos para frente. E aí o Abimael tá lá com a sua ardidazinha, passou a vender 20 por dia, passou a vender 50 por dia, e aí começou a repassar lá para o mercadinho na esquina da casa dele, já está vendendo lá também, ele ganha um pouquinho, o cara lá do mercadinho ganha mais um pouquinho. Tem um amigo dele que estava desempregado, disse: rapaz, Abimael, faz umas ardidas aí, eu levo para vender lá na faculdade. E aí começou a vender mais ardida, e aí o pessoal estava gostando das ardidas e já estavam batendo na campanha lá para comprar ardida, comprar de 10, levava para a família. E aí aquele negócio todo, o Abimael começou a tomar gosto mais por a coisa, começou a fazer novas receitas. Ele agora está um homem mais animado, coisa que ele não tinha para os estudos, coisa que ele não conseguia se animar para conseguir um emprego. Mas ele viu que o fruto do seu trabalho estava, aliás, o seu trabalho estava dando frutos, né? Estava gerando receita, já estava comprando um açúcarzinho que servia para a ardida dele e também para a mãe dele, né? Olha as coisas se invertendo. E aí começou. Já tinha pessoas que experimentavam a ardida, que queriam vender no seu supermercado, na sua lanchonete. E aí ele terminou agora que não tinha mais tempo de vender, estava só fabricando, e já tinha outras pessoas vendendo para ele. E aí a cozinha de casa ficou pequena, ele alugou um pequeno ponto e foi num local interessante, lá na pracinha, que a pracinha inaugurou, estava aquele movimento de gente. E aí passou a vender não mais só ardida, mas também já sabia fazer sorvete. E aí começou com aqueles recheios, começou a aprimorar e mais novos sabores, e o pessoal gostando e distribuindo para outros lugares. Já tinha gente de outras cidades levando a ardidazinha dele, e aí ele já conseguia se segurar, se manter e sobrar um dinheirinho, ele já ia investindo mais no negócio. E daqui a pouco o Abimael já estava distribuindo para vários fornecedores, já era fornecedor de vários pequenos empreendedores. Já tinha gente que pegava os isoporzinhos e saía vendendo nas escolas, vendendo na rua, nos comércios. E o Abimael sentiu que aquele ponto estava pequeno, ampliou, agora tem a parte de atendimento ali na frente, tem lá uma fábrica já bem mais estruturada, com equipamentos lá para trás. E aí ele viu que vai inaugurar outra praça lá no Conduru, e ele já colocou lá, já alugou o pontinho dele, já fez a estrutura, já tem uma filial, e com poucos anos o Abimael se tornou o maior empresário do ramo de picolé e sorvete da cidade. O Abimael agora tem 3 sorveterias e tem uma grande fábrica que distribui para mais de 30 cidades aqui na região. E ele é uma pessoa muito bem respeitada no campo profissional. Ele hoje tem mais de 35 funcionários. Ele consegue ajudar 35 famílias a se manter. Ele é um homem bom, sobra dinheiro, ele faz caridade. Dia das crianças ele distribui sorvete, picolé e dida para todo mundo. E é uma pessoa muito bem reconhecida na sociedade, ganha bem, tem a sua casa própria, o seu carro próprio, uma Hilux. Olha, tem uma Hilux que anda com os isopor, com os congeladores lá em cima. E tem já a sua caminhonete, o seu caminhãozinho para levar os congeladores e os picolés para fornecer. Enfim, é hoje um grande empresário. Ouçam bem, aquele Abimael é um grande empresário. E aí agora o pai? O pai vem e diz: eu tenho uma filha que é formada, tem o seu empregozinho público, tem um outro filho que está bem empregado, carteirinha assinada dele. Meu amigo, mas eu tenho o Abimael. Esse puxou foi ao pai. Esse sabe muito. Tudo que eu ensinei a ele ele aprendeu bem, colocou em prática, e hoje é um grande empresário. Ele é um homem bom, ele é um homem respeitado na sociedade, é um homem que gera muito emprego, é um homem que gera muita renda, é um homem que faz a
a economia circular, ele compra carradas fechadas de matéria-prima, ele vende caminhões e caminhões de picolé e sorvete. Eu tenho muito orgulho desse meu filho. Reflexão. Pensem um pouco sobre essa historinha. A aula de amanhã nós vamos discorrer um pouco sobre ela. E assim é o contexto do empreendedorismo, e essa reflexão fica para a gente entender melhor de empreendedorismo, entender melhor de pensamento geral da sociedade a respeito do empreendedorismo, ok? Pois até o nosso próximo encontro. Um abraço.